queridos, a paz do Senhor. Queremos iniciar aqui mais uma aula do nosso curso sobre o Reino de Deus e Finanças. Mais uma vez, encorajo você a deixar já o seu like no nosso vídeo. Encorajo você já a separar o seu caderno, separar sua Bíblia, para que você possa fazer suas anotações e assim aprender um pouco mais com a Palavra de Deus e reter esse conhecimento da Palavra de Deus na sua vida. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos essa aula nas tuas mãos, que ela venha transcorrer com total liberdade, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender e aprender as tuas verdades nesse momento e que venha sobre nós a tua graça para que nós possamos colocar todo esse conhecimento em prática para desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que toda barreira, que toda resistência caia por terra e que tudo possa transcorrer da melhor forma que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar do mandamento deslembrado, ou seja, o mandamento que a gente esquece, um mandamento que foi, não está muito na memória. Esse é o nosso assunto dessa aula, que é cobiça. O mandamento está em Êxodo capítulo 20, versículo 17. A cobiça. Na língua portuguesa, esse termo recebe os seguintes significados: desejo veemente de possuir ou conseguir alguma coisa, ânsia ou ambição de honras ou riquezas, avidez. Então, lá em Êxodo 20, 17, que é onde estão os 10 mandamentos, o último mandamento, o 10º, é: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então esse mandamento, mais minuciosamente explicado, tem sido chamado de o mandamento esquecido, Por isso colocamos o mandamento deslembrado ali, embora repetido 2 vezes no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. Romanos 7, Paulo diz: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Romanos 13: pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então a questão da cobiça, ela foi tratada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e a cobiça tem um caráter um pouco diferenciado, porque eu não queria que restringir a cobiça a uma coisa só. Por quê? Porque às vezes a gente não tem a dimensão do que é esse mandamento que Deus nos deixou. É interessante a gente observar que lá em Êxodo 20 diz: não cobice a mulher do seu próximo. Mas um pouco antes ele diz: não adulterará. Então a cobiça não está ligada tão simplesmente à questão sexual como às vezes algumas pessoas pensam. Quando se trata de cobiçar a mulher do próximo, às vezes tem pessoas que cobiçam a mulher do próximo não numa questão sexual, mas às vezes a mulher do irmão cozinha melhor do que a sua. Aí você fica cobiçando ela, não por um caráter sexual, mas por um caráter culinário. E a Bíblia nos diz que isso também está errado. De repente, a mulher do outro, ela é uma mulher organizada, a sua não. E aí a gente fica pensando que ela seria melhor para você. No caso das mulheres, tem aquele cara que é preguiçoso e você vê o marido da fulana, o cara é tão esforçado. Então, a cobiça, ela abrange um pouco mais e não fica só restrita à questão sexual como o mandamento de não adulterarás, mas ele vai abrangendo as demais coisas, vai abrangendo demais situações e tem um caráter muito interno
E é uma coisa que a gente pratica internamente, a gente olha e cobiça, olha e deseja. Então, nessa hora, é uma coisa que a gente precisa, às vezes, mudar o nosso conceito acerca do que é cobiça. Às vezes, nós não tínhamos essa dimensão, e ao estudarmos a palavra de Deus, ao estudarmos os mandamentos, isso vai estendendo a nossa mente. E aí podemos aplicar esse não cobiçar de várias formas, como ele diz ali, não cobiçar aquilo que o próximo tem, não cobiçar o seu jumento. Lembrando que naquela época o jumentinho era o carro de hoje. Então, se o irmãozinho tem um carro, não cobiça aquilo que o irmão tem. É uma coisa que nós precisamos aprender. Então, a razão de cair no esquecimento, o mandamento, é que ele não deixa transparecer claramente o pecado de idolatria, adultério ou homicídio. Então não fica muito claro isso, e por isso a gente às vezes ignora esse mandamento, sem perceber que ao quebrarmos esse mandamento estamos seguindo por esse caminho aqui. E apesar de referir-se a um pecado não visível, mas inerente ao coração e ao espírito, consequentemente mais fácil de disfarçar e ocultar, é tão grave e destrutivo quanto os demais mandamentos quando violados. Isso aqui é uma lição importantíssima que nós temos também. O fato da gente não ter esse mandamento em memória muitas vezes, nos esquecermos dele. O fato dele ser um mandamento que a gente consegue disfarçar com mais facilidade, não tira o poder destrutivo dele. Não tira o poder destrutivo de quando nós pecamos e cometemos esse pecado. Então, desperte para isso, porque às vezes nós não estamos valorizando isso, não estamos colocando isso em prática, não estamos dando atenção a essa questão. E aqui vale a gente lembrar um pouco do que muitos têm ensinado aí fora sobre as questões. Hoje nós vivemos uma igreja, por causa dessas teologias contrárias, nós vivemos um tempo na igreja em que as pessoas são motivadas a cobiçar, as pessoas são motivadas a serem materialistas, a desejar aquilo que o outro tem muitas vezes, e aí nós caímos numa coisa que o próprio Deus condenou. O próprio Deus disse que era errado. Então, cuidado quando você segue essas teologias falsas que nós temos hoje e que dizem: não anda pela rua aí, você quer um carro, tome posse. Meu irmão, se você está andando na rua e está o meu carro ali parado, você vai querer tomar posse logo do meu carro. Deixa o meu carro lá. Deus fez na vida do irmão, tem que fazer na sua. Aonde está isso na Bíblia, meu irmão? Não tem isso. Então, às vezes, por esses ensinamentos errados que estão sendo transmitidos nas igrejas hoje, em muitos lugares, nós estamos, ao invés de edificar o corpo de Cristo, nós estamos ensinando as pessoas a cobiçar os bens uns dos outros e a cometer essa transgressão que, como diz o texto, continua sendo destrutiva, porque a Bíblia diz que o pecado gera morte. Então, cuidado com isso. Ver é desejar. Por mais que uma pessoa possa afirmar que irá ao shopping apenas para olhar os produtos, isso não isenta de que ela não está desejando alguma coisa, nem perderá o seu tempo passeando apenas a contemplar vitrines. E aqui o bispo Roberto ele colocou um depoimento de que um colega, em certa ocasião, relatou sobre a experiência de visitar um shopping, um centro comercial. Sempre vejo coisas que não me fazem falta e as acabo comprando. Portanto, antes de sair de casa para um lugar desses, estou sempre convencido do artigo de que eu preciso, vou, faço a compra e venho embora, sem encher os olhos de outras coisas. E aqui uma informação muito importante, que é a propaganda e marketing de hoje em dia, nas mídias, televisão, rádios, dentre outros, inspiradas na cobiça do coração, são inspiradas na cobiça do coração que sempre começa nos olhos. Poderíamos parafrasear o ditado: ver para crer, para ver é comprar. Então hoje, toda a mídia,
Hoje, todo o desenvolvimento de marketing, toda essa ciência que tem crescido nesses últimos dias, a psicologia, as áreas da mente humana que têm sido estudadas, tudo isso tem sido voltado para o marketing, para que você seja atraído a comprar aquele produto. Então você vê que eles colocam o artista que eles querem, hoje em dia não é artista, ele é o jogador de futebol, o atleta que eles querem que represente aquela marca deles, para que você meio que se sinta como aquela pessoa. Se você acha que você é semelhante a ela, que está usando o mesmo produto. Então todo um marketing, toda uma estratégia é montada para que nós venhamos a consumir. Aí as vitrines dos shoppings também são todas montadas para chamar a sua atenção. E às vezes existe uma palavra que é poderosa no meio das vitrines, que é a palavra liquidação, palavra promoção. E às vezes você entra na loja, os preços são os mesmos que estavam na semana anterior, mas só que eles colocam aquela faixa só para chamar a nossa atenção. E aí, queridos, isso tudo nos leva a gastar aquilo que a gente não precisava gastar. Nós somos motivados a investir, a cobiçar aquilo que a gente não precisa, para gastar um dinheiro que a gente não tem, para poder nos sentirmos melhores, talvez. E aí a gente deixa de gastar naquilo que a gente poderia e precisava realmente gastar. Quantos de nós hoje estão endividados por comprar coisas que a gente não precisava? Se endividar com coisas, pagar juros em coisas que a gente não precisava naquele momento. E talvez até nunca precisamos. Quem nunca entrou num shopping, numa loja e comprou uma coisa, botou dentro de casa e você nunca usou aquela coisa, está lá, mas você comprou para dizer que tinha, para sei lá o quê. Quantos de nós não fizemos isso? Compramos de repente uma gravata que você olhou na hora e está lá guardada a gravata, você nunca usou, comprou uma camisa, comprou um objeto. Então são coisas que às vezes a gente, sem perceber, nós estamos gastando os recursos que Deus nos deu. É como o povo de Israel, quando saiu do deserto, saiu do Egito, foi para o deserto, Moisés subiu o monte, ficou lá falando com Deus durante 40 dias. O que é que o povo de Israel fez? Construiu um bezerro de ouro. A pergunta é: quem foi que deu aquele ouro para Israel? Foi Deus. Foi Deus que havia dado o ouro a eles. E o que eles fizeram? Pegaram o ouro, que era a provisão de Deus para a vida deles, e gastaram naquilo que não deveria. A Bíblia diz que quando Moisés desceu, ele não simplesmente derreteu o ouro e dividiu entre Israel. A Bíblia nos diz que aquele ouro foi todo perdido. Israel não recuperou aquele ouro. E às vezes nós temos feito isso. Deus nos dá os recursos, e para você fazer um bezerro de ouro, dá para imaginar que gastou bastante ouro, e a gente perde os recursos que Deus nos dá por cobiçarmos coisas que a gente não precisa. Então cuidado com isso, porque o nosso objetivo é ter que você tenha uma vida financeira abençoada, mas ter uma vida financeira abençoada passa por a gente não gastar dinheiro nas cobiças que às vezes o mundo nos mostra, de situações e questões que a gente não precisa. Fetiche. Isso aqui me chamou muito a atenção, nunca tinha pensado por esse prisma, mas fetiche, na maioria dos dicionários da língua portuguesa, o primeiro significado desse termo é objeto ou coisa que se cultua por se atribuir valor mágico ou sobrenatural, ou objeto, coisa a que se atribui poder sobrenatural ou mágico e que se presta culto. Esta é a razão do mandamento, de não cobiçar, referir-se à coisa do seu próximo. Deus sabe perfeitamente que os seus olhos não veem, o coração não quer. Então perceba que é algo que nós já estávamos falando lá atrás, de que a cobiça às vezes gera uma idolatria, e aqui nós vemos isso. Quando nós começamos a cobiçar a coisa do nosso próximo,
às vezes, sem perceber, nós passamos a entrar nesse viés de você meio que quase ter uma idolatria por aquela situação, ter uma idolatria por aquele objeto. E nós vemos isso, pessoas aí muito apegadas a certos objetos, e enquanto não adquirem aquele objeto, as pessoas não sossegam. E o desejo, o ímpeto de adquirir aquele objeto passa a ser a prioridade da vida daquela pessoa. E ela deixa de fazer as demais coisas para alcançar aquele objetivo. Então alcançar aquela coisa que a pessoa cobiça passa a ser algo de maior importância. Às vezes até deixa de lado Deus, deixa de lado a igreja, deixa de lado o ministério, deixa de lado outras coisas e coloca aquilo como seu alvo principal. Não, eu tenho que adquirir aquilo, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Então cuidado, meu irmão, porque às vezes, sem perceber, nós estamos criando ídolos em nossos corações por causa da cobiça em que nós temos sem vigiar. Então, cuidado com isso. O que os olhos não veem, o coração não quer. Cobiçar é pecado. Pior que ofender o vizinho com a cobiça é ofender a Deus com esse pecado. Quem cobiça é incrédulo sobre o poder do Senhor em lhe prover as condições necessárias à vida. Preste atenção aqui, eu quero falar duas coisas aqui. Em primeiro lugar, quando a gente cobiça e quer aquilo que é do outro, de uma certa forma, como o bispo colocou ali, a gente parece não estar crendo muito de que assim como Deus proveu ao outro, Deus pode prover a mim. Primeiro ponto. Mas existe um segundo ponto aqui que eu quero também deixar bem claro, pontuar, que existe uma segunda verdade de que tem certas situações que Deus deu ao outro e não vai dar a mim. Você entende uma coisa? Em primeiro lugar, eu tenho que crer que Deus pode prover tanto para o outro quanto para mim. Mas eu preciso ter um entendimento também de que tem coisas que Deus só quer dar ao outro. E não adianta eu ficar cobiçando porque Deus deu ao outro e não deu a mim. Não, meu irmão. Não pode ser assim. Vamos lembrar de um texto que a gente já tratou aqui, de Caim e Abel. A Bíblia nos diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. E Deus ainda instruiu a Caim: olha, Caim, faça aquilo que é certo. Se você fizer o que é certo, você será aceito. Mas Caim, por cobiçar aquilo que o irmão dele teve, que foi a aprovação de Deus, ao invés de ele buscar fazer aquilo que é correto, ele foi lá e matou o irmão. Ou seja, às vezes tem situações e questões que Deus quer tratar só com você, que Deus quer tratar só com o outro. Então, preste atenção nisso. Quando a gente cobiça, a gente está, em primeiro lugar, como o bispo colocou ali, existe de uma certa forma uma incredulidade de achar que Deus não pode nos dar. Então a gente quer aquilo que é do outro, porque Deus não pode dar para mim. Eu quero o carro do outro, porque eu não acredito que Deus possa dar um carro para mim. Eu quero a mulher do outro, porque eu não acredito que Deus possa dar uma esposa para mim. Mas em segundo lugar, existe essa questão. Tem muita gente hoje que está cobiçando coisas que são dos outros que Deus não quer lhes dar. Nessa teologia da prosperidade que se ensina hoje, que diz: ah não, você vai ter muitas casas, você vai ser rico, você vai ter carro, você vai ter dinheiro. Tem pessoas que não podem ter carro, querido. Eu vou usar aqui o exemplo muito simples. Eu conheci uma irmã que ela tinha problema de dormir. Certa vez ela estava no carro dela, ela dormiu e teve um acidente. Essa irmã pode ter um carro, irmão? Então não adianta ela querer cobiçar o carro do outro, porque ela não ter carro é um livramento para ela. É mais fácil ela pegar um aplicativo desse aí, um táxi comum,
Então perceba que às vezes aquilo que Deus não nos dá é uma preservação de Deus conosco. Deus não é obrigado a dar tudo aquilo que deu para o outro para mim. E nem também tudo aquilo que Ele deu para mim não é obrigado a dar ao outro. Então cuidado com isso. Cuidado, porque essa teologia errada que se ensina hoje, ele se ensina que Deus vai dar tudo para todo mundo. E Deus não é assim. Lembre-se, parábola dos talentos, a Bíblia diz o quê? Que Deus deu talentos a todos os seus servos, mas deu talentos conforme a capacidade de cada um. Um recebeu 2, outro recebeu 1, outro recebeu 5, mas foi porque Deus viu qual era a capacidade de cada um. Todos os que foram fiéis entraram no reino. Todos os que foram fiéis receberam elogios, mas foi dado segundo a capacidade de cada um. Se você tem 5 talentos, meu irmão, graças a Deus. Se você tem 2 talentos, graças a Deus. Deus não é obrigado a dar 5 para todo mundo. Entenda isso. Cuidado, não alimente essa incredulidade para que ela não cresça no seu coração. Quem confia na provisão de Deus não cai nesse pecado, pois sabe que o nosso Pai que está no céu suprirá conforme prometeu na sua palavra. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Então aqui tem uma lição de Deus, ele tem a responsabilidade de suprir aquilo que eu preciso. E não aquilo que eu estou querendo competir com o irmão. Ah, não, o irmão trocou de carro na igreja, eu tenho que trocar de carro também. Ah, não, a irmãzinha veio com roupa nova na igreja, eu tenho que vir com roupa nova também. Deus não tem responsabilidade com isso. Aquilo que Deus tem responsabilidade é aquilo que nós precisamos, ou outra versão, as nossas necessidades. Deus não entra nessa competição que nós, seres humanos, entramos. Ah, não, o irmão tem, eu tenho que ter. O irmão cresceu, eu tenho que crescer. O irmão está ganhando mais, eu tenho que ganhar. Deus não está nisso. Deus, ele tem a responsabilidade de suprir aquilo que nós necessitamos. Cobiçar é crer que a bondade de Deus se esgotará antes que recebamos o que Ele prometeu. Então o pecado que somos nós cristãos que cometemos quando nós achamos que a bondade de Deus vai se esgotar antes de cumprir aquilo que Ele tem para nós. Os ímpios eles podem adulterar, mas cobiçar, ter essa incredulidade é uma coisa que somos nós que temos. E o problema principal da cobiça é que ela sempre induz a algo pior. Enquanto esse sentimento ruim está escondido no coração, os estragos são apenas internos. O caráter é deformado e a personalidade prejudicada. Mas perceba, mesmo sendo, entre aspas, somente internos, mas são problemas, são estragos, como a gente usou ali a palavra, bem grandes. Você ter o seu caráter deformado e personalidade prejudicada não é uma coisa boa. É uma degradação, um estrago bem grande. E até esse momento, ela apenas promove a ruína de quem está cobiçando o que não lhe pertence. Mas só que não fica por aí, né? A gente sabe disso. Imagine a lista de pecados que a cobiça traz à tona. Entre eles, roubos e furtos. A gente tem visto aí nos noticiários, por cobiçarem, quantos aí estão sendo presos por roubarem a nação, por roubarem o Estado, por roubarem os bens, por causa de cobiça. Mentiras de toda sorte, desonestidade, corrupção, adultério, fornicação, violência, homicídio, dentre outros. Além de 1000 outras situações tristes e terríveis que parecem não ter fim. Então a gente vê que a cobiça, embora ela comece internamente, ela, se não for tratada, se não for combatida, se não for mortificada em nossos corações, ela traz à tona todas as demais coisas. Ela não consegue ficar presa só no nosso coração. Uma hora isso vem para a externalidade e começa a afetar não somente aquele que é o portador da cobiça, mas ele começa também a influenciar o meio em que ele está, para que ele possa alcançar aquilo que ele está cobiçando. Então, meu irmão,
é uma coisa que nós temos que vigiar para que isso não aconteça conosco. E aqui o antídoto. O antídoto para a cobiça é a gratidão e a fé. A prática da gratidão a Deus pela vida, pelas coisas que conquistamos, pela graça, constitui um estímulo para a fé em Jesus Cristo, como provedor de todas as nossas necessidades. Paulo assim nos orientou: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão, ela tem um valor muito importante nas nossas vidas. Por quê? Porque quando eu passo a ser grato, isso quer dizer que eu passo a olhar para a minha vida e reconhecer as coisas que têm acontecido. Porque quem é grato é o quê? O que é gratidão? É você reconhecer que alguém fez alguma coisa por você. Alguém lhe deu alguma coisa. E isso gera uma gratidão no seu coração por aquele bem, por aquele favor, por aquela bênção recebida. Então, se eu sou grato a Deus, quer dizer que eu estou olhando para a minha vida e estou reconhecendo as coisas boas que Deus tem feito. Estou reconhecendo as bênçãos que Deus tem me dado. Então, eu estou tirando um pouco os meus olhos daquilo que o outro tem e estou colocando os meus olhos naquilo que Deus tem me dado. Irmão, se nós formos sinceros, Deus tem nos dado muitas coisas. Se nós formos sinceros, Deus tem nos abençoado. Então, quando eu tiro os olhos daquilo que o outro tem, para colocar nos olhos e reconhecer tudo aquilo que Deus tem me dado, a nossa vida muda. Porque muito daquilo que nós cobiçamos, nós só passamos a olhar aquilo que o outro tem e que nós não temos. E aí, nós nos esquecemos de tudo o que Deus tem nos dado. Então, meu irmão, vamos ser mais gratos, vamos ter gratidão em nossos corações por tudo aquilo que Deus tem feito, porque Deus tem feito grandes coisas por nós. Então, quando agradecemos a Deus pela casa que temos, tende-se a não desejar a casa do próximo e confiar que Ele tem poder para suprir, segundo a sua riqueza em glória, tudo o que precisamos por meio do Senhor Jesus. Assim importa que tenhamos o hábito diário de agradecer. Preste atenção, hábito diário de agradecer. Isso é um exercício que nós temos que fazer, reconhecer as bênçãos de Deus diariamente nas nossas vidas, de modo específico e particular, cada bem que recebemos no transcorrer da nossa vida. Circula aí pela internet, talvez você já tenha até visto, de um cidadão que tinha um grande sítio e pediu para o poeta escrever um anúncio. Aí o poeta foi lá e escreveu um anúncio: estou vendendo um sítio, o sítio é maravilhoso, o sítio que bate o sol pela manhã, e quando o sol nasce, a alvorada acontece, ilumina os pastos verdejantes do sítio, o sítio tem uma água que é pura, que refresca nos dias de calor. Aí quando o dono do sítio leu o anúncio do sítio dele mesmo, ele falou: vamos mais vender, não vou ficar com o sítio é muito bom. E às vezes é assim, querido. Às vezes, quando a gente fica nesse ritmo de cobiça, de querer aquilo que o outro tem, a gente deixa de reconhecer aquilo que nós temos. E quando a gente olha para aquilo que a gente tem e reconhece que foi bênção de Deus, a gente passa a ver que muitas vezes aquilo que nós temos é muito melhor do que aquilo que nós estamos cobiçando que o irmão tem. Então, cuidado com isso, filho. Atente para isso. Deus tem te abençoado, meu irmão. Você não precisa cobiçar nada de ninguém, porque aquilo que Deus tem para você, Ele vai te dar na hora certa. Fascinação. Uma das parábolas mais detalhadas do reino de Deus é a do semeador. E essa parábola diz que a semente que caiu entre os espinhos foi por eles sufocada e não deu fruto. Jesus explica o que representam esses espinhos. Lembre-se, parábola do semeador, o Senhor Jesus diz: o semeador saiu a semear, a semente é a palavra de Deus, assim Jesus interpretou. E o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu no caminho, outra parte no solo rochoso, uma parte entre os espinhos e uma parte caiu em terra fértil, em terra boa. Essa é a parábola. Então,
quando representa os espinhos, Jesus interpretou assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. 3 são as coisas que Jesus descreve como espinhos: preocupação do mundo, a fascinação da riqueza e as ambições. É terrível, querido, a concorrência que elas fazem ao evangelho do reino, destruindo toda a possibilidade de uma nova vida espiritual em quem ouve a mensagem da graça de Jesus. Dentre esses fatores responsáveis pela morte da semente, por sufocamento da palavra de Deus no coração humano, está o dinheiro. Daí você vê o perigo que é a teologia da prosperidade, porque eles ensinam a fascinação das riquezas, e com esse ensino eles sufocam a verdadeira semente do evangelho no coração das pessoas e matam aquilo que Deus estava fazendo na vida delas. Então cuidado, meu irmão, cuidado para que você não perca o caminho de Deus na sua vida e pare de frutificar aquilo que Deus tem para você. Engano, a palavra no grego traduzida como fascinação é apaté, melhor traduzida como engano. Desse modo, podemos parafrasear o texto da seguinte maneira: o engano do dinheiro. É isso exatamente que acontece na vida de quem cai vítima de tal fascinação. A gente já viu aqui o dinheiro como um Deus. A gente já viu aqui que o dinheiro, ele exige um culto, ele quer ser adorado. Deus dinheiro, não o papel, o real, o dólar, não, mas o Deus dinheiro, ele quer ser adorado. E aqui nós vemos mais uma faceta, vamos dizer assim, do dinheiro, que é o engano. Ele nos engana. Se a gente não viver segundo pautado nos princípios da palavra de Deus, nós acabamos sendo enganados, levados pela fascinação que o dinheiro nos traz. Cuidado com isso, querido. Muitas pessoas hoje, infelizmente, até no meio evangélico, têm se perdido por isso e têm se envolvido em falcatruas, corrupções, em coisas que não precisaram, têm manchado às vezes o ministério, têm envergonhado o nome de Deus por estarem sendo levadas por esse engano, por essa fascinação. Então, longe disso, nosso coração esteja longe disso, em nome de Jesus. Daqui nós temos mais um depoimento que na primeira igreja, pastoreada pelo bispo Roberto, ele teve a oportunidade de observar a ação desse espinho mortal. Um dos obreiros montou uma loja especializada em alimentos, queijos importados, regionais, azeitonas, palmitos, e eles eram dedicados à obra de Deus. Esse casal, um era diácono e a esposa professora da escola bíblica. Todos os dias que as portas da igreja se abriam, eles estavam lá louvando a Deus, testemunhando, participando, até que um certo dia eles tiveram a ideia de expandir a loja, de ganhar mais dinheiro, e foram buscar o bispo Roberto para pedir um conselho a ele. E uma das estratégias que eles iriam usar era expandir o horário de funcionamento. Eles iriam funcionar até mais tarde. Com isso, por funcionar até mais tarde, eles perderiam os horários do culto dia de semana. E eles falaram com o bispo: olha, nós não vamos mais vir dia de semana, mas os domingos estaremos aqui. O que aconteceu, querido? O bispo, e aqui eu quero deixar bem claro que foi uma estratégia específica nesse caso, né? Cada caso é um caso, não sei qual o seu caso, qual a sua situação, mas nesse caso específico, Deus direcionou o bispo e falou com eles: olha, essa situação, o ideal seria, se vocês vão colocar para trabalhar até mais tarde, eu coloco um funcionário da confiança de vocês que continue cuidando da loja nesse horário a mais, ou que vocês mantenham o horário que está já trabalhando para não perderem os cultos. Aquele casal ouviu aquela mensagem, aquela instrução, mas não seguiu. Fez a sua loja, trabalhar até mais tarde e tudo mais,
o que aconteceu? Passaram a perder os cultos da semana e só iam aos domingos. Quando passou-se um tempo, o bispo Roberto passou a perceber que eles não estavam indo aos cultos, pensou que estavam doentes, entrou em contato e ficou sabendo que aquela ideia deles, entre aspas, deu tão certo que eles passaram até a abrir a loja aos domingos e por isso deixaram de ir à igreja também. O que aconteceu? Que passou-se um tempo, aquele casal que antes era tão dedicado à obra de Deus se desviou e passou até a não mais frequentar a igreja, não mais querer servir a Deus por conta disso. Então, meu irmão, cuidado, meu irmão. Tem muitas pessoas hoje levadas pelo engano e a fascinação do dinheiro, que estão, para ter mais dinheiro, estão perdendo a sua fé. E como a gente viu em aula passada aqui com o professor Wellington, o homem, a qualidade do ser humano não consiste nos bens que ele possui. O apóstolo Paulo ele vai nos dizer que se nós esperarmos em Cristo Jesus somente nesse tempo presente, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Então cuidado para que, ao você estender as suas mãos para conseguir alcançar as riquezas desse mundo, você não perca a sua salvação. Preste bem atenção aqui, nós não estamos ensinando pobreza, a gente já apontou isso desde o início do curso. Nós não estamos ensinando que você não possa querer uma situação melhor para a sua vida, para a sua família. Nós não estamos ensinando isso, pelo contrário, a nossa mensagem é que você busque fazer isso, que você busque se qualificar, possa fazer cursos, faculdades, pós-graduação. Não tem nada contra isso, o Evangelho não é contra isso. Mas cuidado para você, num afã de querer ganhar muito mais dinheiro, você perder o propósito de Deus para a sua vida. Cuidado para que, num afã de você querer ganhar muito mais dinheiro do que você não precisa, você perder a sua salvação. Esse é o ponto que eu quero tratar aqui nessa hora. Isso é um engano que a riqueza traz. Cuidado para você não perder o principal por causa de coisas secundárias. Que se abra os olhos. Aí nós temos o contraponto, uma experiência que foi vivenciada pelo bispo Roberto, contribui para evidenciar o quanto o dinheiro não precisa, preste atenção, não precisa exercer essa fascinação. Tudo depende da forma ou sistema de valores como encaramos as nossas riquezas. Um dos diáconos lá na Igreja Nova Vida, em Hong Kong, eu fiz questão de botar isso aqui também, porque isso é a história da Nova Vida, então você que está nos assistindo e é membro da Nova Vida, o bispo Roberto, ele fundou uma Nova Vida lá em Hong Kong, no início do seu ministério. Ela não faz parte do conselho nosso aqui, mas foi fundada lá. Em 56, o diácono era um homem cujo pai tinha ajudado o sogro do bispo, que foi o doutor A.G.H., sogro do bispo, durante o grande reavivamento pentecostal em 1910, lá na Rua Azusa, ele participou. Este diácono, em 51, trabalhava ao lado do tio do bispo, o Harvey McAllister, quando ele liderava uma campanha de evangelização que sacudiu a colônia britânica, Hong Kong, onde foram convertidas milhares de pessoas. Então esse diácono, de nome Wong Sung, ele era um homem rico, líder no comércio local, muito considerado na sociedade, uma pessoa importante lá. Por ocasião da visita da rainha da Inglaterra, e aqui, lembre-se, naquele tempo Hong Kong era colônia britânica, ou seja, Hong Kong não pertencia à China, mas pertencia à Inglaterra. Então a rainha deles lá, estava presente naquele território. Ele e a esposa foram convidados ao jantar de gala em honra à soberana do Império Britânico. Só que a visita coincidia com o culto de quarta-feira, e aquele diácono, seu sangue, tocava um pequeno órgão de pedal para acompanhar os louvores da igreja. Eu te pergunto, nessa situação, se fosse você iria para o culto ou você iria para a reunião com a rainha? Você iria na reunião para adorar o Rei dos Reis eternamente,
ou você iria na festa, no banquete, para celebrar, honrar a rainha da Inglaterra, a rainha soberana daquele lugar. Devido a esse pormenor, ele resolveu assim: mandou à frente a esposa em seu Mercedes, carro de luxo, com o motorista, e compareceu sozinho à igreja, já que considerava esse compromisso mais sério do que aquele. Após o culto, lá estava o motorista à sua espera para levá-lo à cerimônia real, onde, pedindo desculpas pelo atraso, alegou compromisso de força maior. O diácono Sung escolheu servir ao Rei dos Reis. Depois ele foi à festa, mas ele entregou a sua primazia ao Senhor, que é o conceito que nós temos tratado muito aqui, o conceito de primícias. Primícias não é só questão de dinheiro quando você traz a casa de Deus. Esse diácono ele trouxe a primícia para Deus também. Ao ir primeiro ao Deus, entregar o seu louvor, o seu serviço, e depois ele foi fazer aquilo que ele tinha que fazer lá no convite real. Ele entregou a primícia também. Então o bispo Roberto testemunha acerca dele, dizendo que Jesus foi sempre a lealdade maior desse irmão. Muito mais importante que qualquer convite era a obra de Deus no coração dele. Visto que o diácono Kwang Sung vivia de olhos abertos para acertar as prioridades, ele sempre colocava o dinheiro em seu devido lugar, que é o que nós temos tratado aqui, aos pés dos apóstolos, como diz aquele texto de Atos. Hoje, hoje, quando o bispo escreveu, em 87, Kwang Sung está servindo a Deus feliz e realizado. Enquanto aquele casal, por seguir a questão do biodinheiro, por seguir uma cobiça, se perdeu, a gente não sabe mais o destino deles. O diácono em 87, aquilo ali foi em 56. 56 para 87 dá quantos anos? Você que é bom de matemática? 31 anos. 31 anos, ele ainda estava servindo a Deus, realizado, dando glória a Deus e aleluia. Não perdeu a sua salvação, porque ele acertou suas prioridades, porque estava de olhos abertos. Então, cuidado com isso, querido, porque Deus ele quer que a gente prospere, Deus ele quer o melhor para as nossas vidas, e às vezes aquilo que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer só na sua vida. Então cuidado, para que você viva o melhor de Deus. Nosso desejo é que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.